É muito comum pessoas que trabalham fora, que têm filhos pequenos e que amam planta, mas não têm muito tempo para fazer rega nessas plantas. E o vídeo de hoje é sobre isso. São 7 dicas, 7 opções para você poder ter plantinhas na sua casa, inclusive plantas floríferas como essa russélia linda aqui e que são muito resistentes à falta de rega. Essa plantinha aqui, além dela atrair muitos beija-flores, ela dá flores assim boa parte do ano, praticamente o ano todo, e é muito resistente à falta de regas e além disso, ela não é exigente quanto ao tipo de solo, tá? Você adquirindo uma torceirinha dessa daqui, você pode ter certeza que você vai ter uma planta super resistente e super ornamental na sua casa. Recomendo apenas que você cultive ela em vaso, né, grande ou então diretamente no canteiro. Ela fica naturalmente prostrada, naturalmente pendente. É ótima, inclusive, para plantar numa sacada, né, de uma varanda ou de repente, né, do apartamento, numa floreira ou então diretamente no canteiro, né, ela fica linda também. Na hora do plantio, você faz uma rega generosa e depois pode ficar tranquilo porque ela é uma planta muito resistente à falta de regas. Mesmo na época mais seca do ano, ela é muito resistente. Aqui na minha casa, por exemplo, eu não faço regas nela. Depois que eu percebi o quanto ela é resistente, eu parei e já faz muito tempo. E outra plantinha que também é muito resistente é a xanana, né? A flor do guarujá. Apesar dela ser uma plantinha que não é valorizada, né, no paisagismo, e ela não é justamente pela facilidade que é cultivar essa plantinha. Ó, ela ainda não está totalmente aberta aqui em casa, porque ainda é manhã bem cedo aqui, mas ela já está se abrindo, dá flores o ano todo, né? As flores dela, inclusive, são comestíveis. E ela produz muitas flores, é muito resistente ao sol e também à falta de regas. Eu não faço regas nela, tá? Porque ela é uma plantinha, né, que é muito resistente. Ela aparece até em terrenos abandonados, onde não tem ninguém cuidando. Ela tá lá, né, enfeitando o ambiente, super resistente, sem nenhum cuidado. Aqui em casa, por exemplo, o solo é pobrinho, mas mesmo assim ela vai muito bem. O que eu faço uma vez por ano é poda. E interessante que quando a gente faz a poda, ela dá ainda mais flores após aparecer os brotos novos. E outra planta que é super resistente à falta de regas, acho que não dá para falar de planta resistente sem falar da espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, né? Ou a lança também de São Jorge, porque é uma planta muito resistente que inclusive você pode cultivar ela dentro de vaso ou diretamente no canteiro, onde ela vira uma colônia, e também ela é muito resistente tanto na sombra quanto no sol, é uma planta muito flexível, apesar de gostar de meia sombra, né? E muito resistente à falta de regas, tá? Se você plantar ela num canteiro, por exemplo, e não fazer regas nunca, somente aquela água da época chuvosa é suficiente para deixar a sua planta sempre linda. Por isso até que ela é chamada de sempre bela também, porque ela tá sempre, né, com essas espadas aqui, linda, maravilhosa. Ela é chamada também de língua de sogra e outros nomes aí Brasil afora. E seja ela na versão mini ou na versão grande, ela é sempre uma planta muito linda, muito ornamental e muito resistente, né, ao calor e também ao solo muito seco. Então, se você é uma pessoa que não tem muito tempo para ficar regando as plantas, essa planta aqui não é exigente, tá? Nem quanto ao tipo de solo, ela se adapta e também não é exigente quanto a regas. Ela é muito resistente à falta de regas. E olha como ela vira uma colônia, né? Quando você faz o plantio dela diretamente no canteiro. Ela acaba preenchendo totalmente o espaço. E outra plantinha que é totalmente resistente à falta de rega é essa daqui, que é uma punk, né? Que é a Major Gomes, ou Manjogome, ou Maria Gorda, enfim, são diversos nomes para essa plantinha, que ela dá flores à tarde e tá cheia de botões, olha, e as flores dela são rosadas com o centro amarelinho, bem contrastante, e a gente come essa folhagem dela aqui, que é uma verdura que era comida já na época dos escravos aqui no Brasil, eles já utilizavam essa verdura que é rica em nutrientes, por sinal, mas não é, né,
comumente comercializada, por isso muita gente nem conhece, apesar de ser uma planta, né, com folhagem extremamente nutritiva. E essa plantinha, ela se propaga muito facilmente, tanto através de ramos, né, quanto através de sementes e também através dos tubérculos. Ela tem uns tubérculos embaixo da terra, tipo umas mandioquinhas bem pequenininhas, tipo o tubérculo de lírio, por exemplo, que depois rebrota muito facilmente, né, após as primeiras chuvas, né, ou regas. E ela é muito resistente à falta de regas. Na época que está na época seca aqui, eu não faço rega nessa plantinha porque ela tem esse aspecto, né, suculento aqui que faz reserva de água e de nutrientes dentro dela. E outra plantinha que também é resistente à falta de regas, não tanto quanto todas essas que eu mostrei para vocês, mas é resistente, é a vinca, né? A vinca, boa noite, tem diversas cores e é super resistente à falta de regas. Às vezes aqui em casa ela fica até meio murchinha, né? Passo uma semana sem regar ela, 2 semanas, ela fica meio murchinha, então eu faço uma rega para ela não sofrer muito. Mas ela é super resistente à falta de regas e aqui em casa o solo é muito arenoso, por isso não retém quase nada de umidade, por isso que ela ainda sofre um pouco. Mas na casa da minha mãe, por exemplo, minha mãe não faz regas na dela nunca. E elas estão sempre bonitas lá, sempre verdinhas, sempre resistentes, mesmo estando no sol. Só quando você vai cultivar ela em vaso que você precisa fazer regas regulares, tá, gente? Em vaso é totalmente diferente, então você precisa preparar a terra e também fazer regas nela regularmente, senão ela não resiste em clima quente, pelo menos. E aqui eu tenho uma tumbergia. Eu amo essa planta, eu acho ela muito linda. Eu quero ter ainda, né, uma cerca viva dela, porque ela é linda demais, muito florífera e também tem a folhagem também muito bonita, verdinha, que um brilho muito ornamental, muito resistente ao clima quente. E mesmo em regiões de clima muito quente igual aqui, ela resiste muito bem aí na época seca do ano, né? Eu fiz rega nela assim umas 2 ou 3 vezes durante o período da seca que foi bem prolongado esse ano. Mesmo assim ela resistiu e logo nas primeiras chuvas ela ainda ficou ainda mais linda do que antes. Inclusive ela floriu, né, mesmo durante a época seca, né? Ela dá flores várias vezes no ano. E às vezes, olha, ela ainda dá frutinhos, como vocês estão vendo aqui, sementes. E eu nunca propaguei ela através de sementes, mas através de galhos é muito fácil a propagação dela. Eu me surpreendi. Porém, quando você vai fazer a propagação dela, é necessário manter o solo úmido. Mas o enraizamento dela é bem rápido, não se preocupe que não dá muito trabalho, não exige muito tempo da sua parte não. Em poucos dias ela já enraiza e já aparecem as primeiras brotações. E outra plantinha que é muito resistente à falta de regas é o abacaxi, né? Para não dizer que a gente falou só de flores, então vamos falar de uma plantinha que, apesar de ser uma bromélia, é uma planta comestível, né? Que dá um fruto delicioso. Então, o abacaxi, ele é muito resistente ao calor, a solo pobrinho e falta de regas, tá? É uma planta aí que o sereno, sabe? O sereno da noite aí, ela consegue aproveitar e absorver e resistir na época mais seca do ano. Aqui a gente não faz regas no abacaxi, deixa ele à vontade, mesmo assim ele resiste muito bem o período seco do ano. E outra plantinha que é super resistente também à falta de regas é a nossa 11 horas, né? Aqui esse daqui são ramos bem novos, né? Ainda é bem cedo, as minhas 11 horas que eu tenho muitas aqui não estão abertas ainda. Mas daqui a pouco elas estarão abertas, olha, como vocês podem ver tem bastante aqui. E essa daqui, por exemplo, eu raramente faço regas nela. Vocês podem ver aqui que tem alguns botões prontinhos para abrir hoje. Daqui a pouco, quando o sol aparecer, eles vão abrir. E não dá para falar de planta resistente à seca sem falar de rosa do deserto. Afinal, ela é uma planta do deserto. E como tal, ela é muito resistente, mesmo que você não faça regas nela, porque no deserto é quente e muito seco.
Então, essa é o tipo de planta que, se você, por exemplo, viaja muito, não se preocupe. Essa aqui você pode ter em casa, porque quando você voltar de viagem, mesmo que você fique um mês, pode ter certeza que ela resiste tranquilamente à falta de regas. O sistema dela de raízes, né, evoluiu de tal maneira que fizesse reserva de água e nutrientes, né, aqui no caudex dela, e por isso ela resiste muito bem. Tem diversas cores, né, para agradar todos os gostos. E na minha opinião, as plantas que são bulbosas ou que tenham tubérculos são muito resistentes à falta de regas, né? Mas na época da chuva elas acabam dando ar da graça e ficando bem mais bonitas, né? Porém, na época da seca, o máximo que acontece, por exemplo, com o caládium, né? Ele perder toda a folhagem, né? Que é um sistema natural dele de resistência contra a falta de água, e depois com as primeiras chuvas ele rebrota. E o lírio da chuva, né, que também é uma planta bulbosa, é uma plantinha aí que ela fica meio que inerte, mas após as primeiras chuvas também ela vem cheia de flores, fica linda no jardim. E aqui eu estou embaixo de uma árvore, tá? E estou mostrando para vocês uma orquídea minha que não está com flores, porém é só para vocês ficarem ligados numa coisa. Essa orquídea aqui, ó, nem todas têm isso, vocês sabem disso, mas para você saber qual é a orquídea que é mais resistente à falta de regas, só você observar se ela tem um pseudobulbo, tá? As orquídeas não têm bulbos, né, como o caládium ou o lírio do vento, mas ele tem um pseudobulbo, quer dizer que é uma espécie de bulbo que fica acima da terra, não embaixo da terra, como os bulbos costumam ficar. E esse pseudobulbo aqui tem uma reserva de água e nutrientes, né, e por isso ela é mais resistente aí à falta de regas do que as outras espécies de orquídeas. Essa daqui, por exemplo, é uma orquídea da terra, né, e não tem o pseudobulbo, né? Então, apesar de orquídeas serem bem resistentes comparado com outras plantas, mas essa daqui não é tão resistente quanto aquela, porque essa daqui só tem a folhagem, né, e o caule não tem o pseudobulbo para reserva de água. E muitas outras plantas são super resistentes, né? Por exemplo, os cactos e as suculentas, porque apesar de não ter bulbo, eles têm reserva, né, no próprio corpo da planta, né? Às vezes na folhagem ou no caule, como é o caso desse cacto aqui. Ou esse lírio, tá? Que não é, né, uma planta de sol, é uma planta de sombra e é super resistente porque ele tem um bulbo ali embaixo da terra, né? É muito resistente na sombra. No sol, olha o que acontece com ele acaba se queimando. E, né, plantas de sombra também são muito resistentes, como por exemplo o clorofito, que você pode ter inclusive em vaso, né, uma planta de sombra, e é muito resistente porque ela tem uma espécie de bulbilhos no sistema de raízes dela que faz reserva de água e nutrientes também. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Porque são dicas muito úteis que, se alguém tivesse me contado lá atrás, anos atrás, quando eu comecei a levar a jardinagem a sério, certamente eu teria evitado frustrações, eu teria evitado, né, o planticídio aí de muitas plantas que eu acabei perdendo para poder aprender a cuidar dela. Se você gostou, então compartilha, deixa o seu gostei, deixa sua dúvida, dica, sugestão nos comentários, tá? Qualquer comentário que você queira fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.